Bom dia, meninos. Tudo bem, oitavo ano? O tema da nossa aula hoje é o assunto do capítulo 3, né? Então, o capítulo 3 aí nós vamos falar a respeito aí de nutrição e de gestão dos seres humanos. É, eu vou deixar explicado aqui é o seguinte, essa aula, né, então por o assunto ser vasto demais, ela vai ser gravada em três etapas, então eu vou fazer em três partes. Né? Então essas partes eu vou disponibilizar então o link dela para vocês acessando, né, e assistindo essas partes aí no caso. E aí das três partes que vocês assistirem dessa aula de hoje, a gente vai então para os exercícios da apostila e futuramente nas próximas aulas a correção. Eu peço também a colaboração de todo mundo e a compreensão, às vezes sobre barulhos que vocês irão escutar, é porque a gente não está no estúdio, a gente está tentando fazer o melhor possível aí, mas os barulhos aí podem aparecer e podem surgir. Então vamos lá, né? Vamos começar nossa aula aí sobre nutrição aí e digestão. A primeira parte é toda baseado em nutrição. Então nós vamos falar sobre os nutrientes, né? Esses nutrientes, no caso, são divididos em três grandes grupos, que são os nutrientes energéticos, depois vem os nutrientes plásticos ou construtores, depois os nutrientes reguladores. Dentro ainda do tema nutrientes, nós vamos falar de macronutrientes e micronutrientes, igual está aí na apostila, aí na apresentação da apostila de vocês. Logo em seguida, que a gente vai falar desses nutrientes aí, energéticos, plásticos, reguladores, os macros e os micronutrientes, nós vamos falar de uma coisa importante que é a alimentação saudável. E também sobre fibras alimentares aí que faz parte aí da nossa alimentação. Falaremos também sobre pirâmide alimentar, né? Tanto a pirâmide alimentar de 1992, que é a mais antiga, e a pirâmide atual aí, né, que é de 2005. Por fim, a gente vai falar também em relação à nutrição sobre IMC, que é índice de massa corporal, os transtornos alimentares, que são a anorexia, a bulimia e a obesidade. Vamos começar então falando sobre nutrientes. Os nutrientes, meninos, são essenciais para a vida, todo mundo sabe disso. São encontrados aí nos alimentos que possuem funções específicas no nosso organismo. Eles são essenciais para o funcionamento adequado aí do nosso organismo, aí, do nosso corpo. Eles, no caso, podem ser encontrados em uma diversidade muito grande nos alimentos e cada um deles possui uma função específica. Existem, no caso, aí, grupos aí diferentes de nutrientes, como eu falei logo na introdução, que são os nutrientes energéticos, os nutrientes plásticos ou construtores e os nutrientes aí, no caso, reguladores. Nós vamos falar agora sobre os nutrientes energéticos aí. O que é isso? O que vem a ser isso aí? Os nutrientes aí, então, energéticos, né? Vocês têm que gravar o seguinte, que ele tem a função de fornecer energia para as células. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele é usado na respiração celular. Lembra lá quando nós estávamos falando sobre células, né, e tal, sobre as organelas citoplasmáticas? Então, as organelas citoplasmáticas que são responsáveis pela respiração celular são as mitocôndrias. E como que ela é responsável pela respiração celular, logo a função de energia para as células é reservada a elas. Além disso, os nutrientes energéticos aí liberam energia química aí para o metabolismo. Os principais são os carboidratos e os lipídios aí de modo geral. O que vem a ser carboidratos? O que vem a ser lipídios? Os carboidratos, então, são aqueles que fornecem energia para o organismo. Geralmente, esses carboidratos eles são encontrados nos açúcares, no mel, em pães, em arroz
milho, massas de modo geral, raízes, né, como mandioca, batatas, batata doce, doces também e frutas. Já os lipídios aí são reservas de energia que nosso corpo tem e é utilizado pelo organismo aí no momento de necessidade somente. Os lipídios também funcionam, pessoal, como isolantes térmicos. Eles ajudam aí na absorção de algumas vitaminas e também podem ser de origem vegetal e também pode ser de origem animal, tanto gordura de origem vegetal quanto gordura de origem animal. Isso também quer dizer, vocês vão ter que lembrar aí sempre, e é só para frisar, que são elementos super calóricos. Já que são calóricos, portanto, devem ser ingeridos em menor quantidade, né, para evitar o acúmulo, né, de lipídio no corpo, de gordura no corpo, e prevenir também a obesidade, que a gente vai falar disso lá na frente. E quais são esses alimentos, então, que são ricos aí em lipídios? Manteiga, né, rico em lipídio, toicinhos são ricos em lipídios, carnes gordas são ricas em lipídios, sementes de amendoim, né, como amendoim também, soja, né, são ricos em lipídios aí, e frutas como abacate, né, que é origem natural, caqui, coco, ovos também tem lipídio, carne vermelha e leite integral. Agora, nós vamos falar sobre os nutrientes plásticos, também conhecidos na literatura por nutrientes construtores. Esses nutrientes plásticos aí construtores participam aí da constituição de enzimas, de anticorpos e de hormônios. São representados aí pelas proteínas de modo geral, né? Então, o que essas proteínas fazem no nosso corpo? Elas têm a função de fornecer energia para a gente, estruturar as nossas células, ter a função de defesa também e de produção de hormônios. E, além disso, regula aí o processo metabólico aí. Por isso que quando a mãe da gente fala para a gente comer direito, tem que comer. Porque se não comer, vai ter deficiência de alguma proteína dessa e algum nutriente plástico desse aí. Na nossa alimentação, onde que nós vamos encontrar, então, nutrientes plásticos ou nutrientes construtores? Igual eu falei, que são fontes aí de proteínas, né? No caso das proteínas aí, animais, nós vamos encontrar da carnes aí de boi, de porco, peixe e frango. Ovos também e leite e seus derivados, como iogurte, queijos aí. De origem vegetal, né, os nutrientes plásticos aí, ou construtores, nós vamos encontrar aí no feijão, na ervilha, na lentilha e na soja, e no grão de bico também. Agora, nós vamos falar sobre os nutrientes aí, no caso, reguladores. Os nutrientes, então, reguladores, eles são necessários aí para o bom funcionamento do nosso organismo. Eles ajudam o oitavo ano a auxiliar aí na preservação de doenças e no crescimento. Então aí, Guilherme, Túlio, manda ver nesses nutrientes aí, ó, crescer rápido. Esses nutrientes aí também são as vitaminas, né? Então são representados aí por vitaminas e sais minerais encontrados em frutas, verduras, carnes, leites e seus derivados e ovos. As vitaminas são substâncias orgânicas, gente. Elas não são sintetizadas pelo organismo e por isso devem ser ingeridas através da alimentação. O que isso quer dizer? Que o nosso organismo ele não produz vitamina. Né? Então, por isso que é de suma importância a gente consumir vitamina, repor vitamina. Né? Então, a gente repõe com a alimentação. Né? Então, consumindo alimentos que possuem vitaminas do complexo B, vitamina C. Né? Então, assim, nós temos obrigação de ter uma boa alimentação para isso, para repor essas vitaminas do nosso corpo, que o nosso corpo precisa. Porém, o nosso corpo não sintetiza. O que quer dizer isso? Ele não produz. Lembrando também que as vitaminas podem ser encontradas, igual eu falei, né?
em frutas, em verduras, em legumes, em carnes, leite, ovos e cereais. Frutas também exóticas têm grande quantidade aí e pode ser também considerado grandes fontes aí de vitamina. Agora, os sais minerais que também faz parte dos nutrientes aí reguladores, né? Eles são substâncias inorgânicas, importantes aí para o funcionamento do nosso corpo. Né? Então, esses sais minerais, eles fornecem elementos químicos que nós precisamos, né? Importantes aí para o nosso organismo. Quais são esses elementos que nós precisamos? É o ferro, né? Que é um elemento químico aí que a gente consegue na ingestão de sais minerais, é o ferro, o fósforo, o cálcio que auxilia aí na formação de ossos, né? De modo geral aí, e o enxofre. Também tem que frisar bem, gente, grave isso aí, né? Então, eles não são sintetizados, ou seja, eles não são produzidos pelo nosso organismo. O organismo humano, nenhum sintetiza, nenhum produz sais minerais. Então, de onde que vem esses sais minerais? Através da alimentação e de uma boa alimentação. Então, o que a gente vai ver aí agora, logo em seguida? Já que vimos falar sobre esses nutrientes aí, nós vamos ver de modo geral agora os nutrientes aí, como que eles são classificados, né? Então eles são classificados aí quanto à quantidade de alimentos que a gente ingere. Os nutrientes eles são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Aí na tela aí vocês estão podendo ver que os macronutrientes, então, são substâncias mais complexas e por isso devem ser ingeridas em maiores quantidades. Por isso que fala macronutrientes, então, de maior, né? Então tem que ser ingerido aí no nosso dia a dia em grande quantidade, né? Quanto mais, melhor. Né? No caso aí dos macronutrientes, quem são os grupos aí que fazem parte dos macronutrientes? São aí, no caso, os grupos dos carboidratos aqui, o grupo aí da proteína e os grupos aí dos lipídios, né, que são dos macronutrientes. Agora, os micronutrientes que faz parte aí, né, os grupos que faz parte deles, eles devem ser ingeridos em menores quantidades. Enquanto os macronutrientes são ingeridos em quantidades maiores, os micronutrientes são ingeridos em quantidade menor. Né? Quem são eles aí no caso? Que também não deixam de ser importantes e necessários aí para a gente consumir para a nossa boa dieta. São as vitaminas, que não são sintetizadas no nosso organismo não produz, estou deixando bem claro e frisando isso sempre, e os sais minerais também. Estou deixando bem claro e frisado aí que organismo humano nenhum sintetiza, produz, né, no caso, nem vitaminas e nem sais minerais. Então, só para repetir, os macronutrientes compreendem os grupos aí dos carboidratos, proteínas e lipídios, devem ser consumidos em maior quantidade, e os micronutrientes, que devem ser consumidos em menor quantidade, mas também necessário, né, para o bom funcionamento do organismo, são os grupos aí das vitaminas e dos sais minerais. Deu para entender então, né? Macronutrientes e micronutrientes aí agora. Bem, mediante então tudo aí que eu já falei sobre macronutrientes, micronutrientes, sobre os nutrientes energéticos, plásticos, construtores, reguladores, isso reunido tudo é o que nós chamamos hoje em dia de alimentação saudável. Mediante isso aí, para não ficar muito cansativo, a gente vai ver um videozinho agora sobre alimentação saudável. Dá uma olhada aí, assiste aí comigo, por favor. Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é
boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Nelly, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa, também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Legal, né, meninos? Gostaram aí do vídeo? Interessante, né?
Só para lembrar, então, gente, que a alimentação saudável é aquilo que todo mundo costuma sempre falar, é aquele prato colorido, aquele prato diversificado. Não adianta também colocar só o mesmo grupo de nutrientes o tempo todo e consumir esse grupo de nutrientes o tempo todo, né, todo santo dia. Tem que ter uma diversificação aí. E junto aí, no caso de uma boa alimentação, faltou então a gente falar sobre um outro grupo que também é importante, né? Então, para a nossa alimentação aí, que vem no caso, falando aí no caso sobre fibras. Esse é o Proctologia Sem Tabu. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck, coloproctologista e colonoscopista. Hoje eu vou falar um pouco sobre as fibras alimentares. A industrialização dos alimentos tem levado a uma alteração do padrão alimentar nos mais diferentes grupos sociais. Então, alimentos cada vez mais refinados, mais ricos em carboidratos, lipídios, isso tem levado a uma consequência muito ruim, gerando várias doenças crônicas que não são transmissíveis, estão relacionadas diretamente com a alimentação. Nós temos tido uma pandemia de obesidade, doenças do fígado, pâncreas, cardiovascular, alteração de intestino, tudo relacionado à alimentação e à baixa ingestão de fibras. Então eu vou falar um pouco o que a gente pode fazer para melhorar isso. Primeiramente, o que são fibras alimentares? Então a fibra está presente nos vegetais e ela é a parte da alimentação que não vai ser digerida pelo nosso organismo, então ela vai ajudar na formação do bolo fecal e também serve de alimento para as bactérias do intestino e que muitas vezes vão gerar alimento para as nossas células intestinais. E onde estão as fibras alimentares? Os vegetais em geral, a maioria tem fibras que podem variar entre uma grande quantidade e uma pequena quantidade. Os alimentos mais ricos em fibra, em geral, são os grãos e cereais. Então, o ideal é que a nossa alimentação seja rica nisso. O nosso organismo ele é muito preparado para lidar com isso. Então, a alimentação saudável envolve a ingestão desses cereais. Então, pode ser granola, pode ser grãos, sementes, tudo ao longo do dia, uma pequena quantidade já é suficiente para nos fornecer grande quantidade de fibra, que ajuda principalmente na regularização do intestino, mas também em outros benefícios que eu vou falar. As fibras ajudam no controle do colesterol? Sim, porque elas diminuem a absorção. Então o que a gente tem que pensar é que quando a fibra cai no intestino, ela compete com a absorção de alguns alimentos. Então, com isso, a absorção se torna mais lenta e às vezes em menor quantidade. Então, toda alimentação que a gente puder acrescentar fibra vai ser mais saudável. Então, a pessoa vai no churrasco ou vai comer alguma coisa que não é saudável, se ela acrescenta ali uma salada, ela está tendo um benefício já. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma mudança completa na dieta, só o acréscimo de uma fibra já ajuda bastante. Outra coisa é o controle da glicose. Então, quando a gente fala em controle da glicose, a gente não tem que pensar só no diabético. Todo mundo tem que ter um controle. Com certeza você já ouviu falar sobre índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade que um alimento é absorvido e aumenta a glicose do seu sangue. Então, quando a gente ingere junto com a fibra, junto com a glicose, o alimento rico em carboidrato, alguma fibra, a gente está retardando essa absorção. Então, a gente diminui o pico de glicose. Isso vai evitar a resistência à insulina, que é um dos fatores para diabetes, vai ajudar no controle de quem tem diabetes e quem não tem problema nenhum de saúde já está fazendo uma coisa que vai ser mais saudável. As fibras também podem ajudar no controle da pressão arterial. Então, hoje em dia, a gente vê que sim, praticamente todo adulto que você conhece está tomando algum remédio, muitas vezes para pressão ou para diabetes. Então, a fibra ela vai ajudar no controle da pressão. Diminui a absorção, por exemplo, do sódio, entre outros alimentos, e com isso diminui os picos de pressão e ajuda no controle da hipertensão. Outra questão então que a gente vê muito frequentemente, a fibra no controle do funcionamento do intestino. Então quem tem o intestino preso, a fibra em geral ajuda a deixar as fezes mais pastosas e aumentar a frequência da evacuação. Isso por um mecanismo muito simples, ela não é absorvida, então ela fica mais no intestino. Quando ela fica, ela puxa líquido para si mesma. Com isso, as fezes ficam com um volume maior, distende mais o intestino e isso causa uma aceleração do intestino. E além disso, a fibra ajuda também no controle da diarreia. Então, as fibras, principalmente as fibras solúveis, elas vão aumentar a consistência das fezes, ajudando na regularização do intestino. Então, pessoas que têm o intestino muito solto, às vezes vão ter um benefício com a fibra, igual quem tem o intestino muito preso. E uma pergunta que eu ouço muito, as fibras ajudam na questão do câncer de intestino, ajudam na prevenção?
Não tem nenhum estudo conclusivo, mas o que a gente observa é que locais em que se come mais fibra tem uma frequência menor de câncer de intestino. E se a gente pensar, faz todo sentido. Se a fibra acelera o trânsito do intestino, ela vai fazer com que as substâncias tóxicas que a gente alimenta, que estão presentes às vezes nas fezes ou no bolo alimentar, elas passem mais rápido pelo intestino. Esse contato menor com as células ali do intestino vão diminuir a frequência de mutações das células. É claro, não existe um estudo conclusivo, mas o benefício com certeza existe. E por último, as fibras podem ajudar no controle da obesidade? Pode sim, porque, como eu falei, elas diminuem a questão da absorção dos alimentos, diminuem o índice glicêmico, a taxa de absorção de gorduras, com certeza ela ajuda na questão da perda de peso. E além disso, a fibra ela tem essa característica de puxar líquido para si mesma, então ela aumenta de volume quando ela está no intestino. Isso leva a uma sensação de saciedade. Então a pessoa sempre deve ter fibra na alimentação para ajudar no controle de peso. Obrigado por assistir meus vídeos. Se você gostou, deixa um like. E estamos encerrando a segunda temporada da Proctologia Sem Tabu. Com certeza haverá novas temporadas. Fiquem à vontade para dar sugestões. E lembrando então, que nós temos que cuidar da saúde, principalmente os homens que em geral não são tão atentos quanto as mulheres. A gente tem que pensar na família, pensar que a gente cuida de muito mais do que a gente. Então, só o fato de você estar assistindo esses vídeos significa que você é uma pessoa que tem consciência da saúde, da importância da prevenção. Então, meu muito obrigado, e um abraço e até a próxima. Só para fechar então, meninos, bem rapidinho aí para não ficar cansativo, né? Então só para ressaltar, né? Que então as fibras alimentares também é importante colocar na nossa dieta, né? Porque ela faz parte aí de alimentos aí vegetais que compõem carboidratos no caso e não é digerido pelo nosso organismo. Lembra que fibra não pode ser digerida aí pelo nosso organismo aí. São encontradas em frutas. Que tipo de frutas? Maçã, pera, morango, laranja, em legumes, na couve, cebola, alho, milho, feijão, brócolis e alimentos à base de cereais, né, integrais, tipo farelo de trigo, soja e outros aí. Elas atuam aí, na verdade, como uma vassoura, né, carregam aí os resíduos aí de alimentos pelo intestino, baixando o nível de colesterol ruim, que é chamado de LDL. Além disso, retém água no bolo alimentar, deixando as fezes mais macias e de fácil eliminação, como o doutor falou no vídeo aí. Ok? Nós vamos continuar agora na segunda parte aí.